Boa tarde, tudo bem? Essa daqui é a Juju, essa daqui é a Laurinha, nossas filhas, que estão passando por esse problema junto com a gente. Não existe fórmula, não existe caminho de conviver com duas crianças e explicar que a mãe tá desaparecida há 52 dias, não tem como explicar isso. Então elas têm que participar ao máximo da verdade para que sofram o mínimo impacto. E hoje, mais cedo, eu gravei um áudio, um vídeo, porque a Juju tinha me ligado falando que a mamãe tinha respondido um áudio do dia. Que dia, Ju, que você mandou o áudio para ela? 17, Hoje é dia 22, 23. 24. Hoje é dia 24. Uma semana. Onde elas foram bloqueadas, né? Então não tive como explicar para elas o porquê disso. Não tem explicação o porquê disso, né? Mas é uma coisa que acontece com frequência. A, eu, a 21ª vez, antes dessa 22ª, eu já fiquei com a Juju pequenininha de berço, já fiquei com a Laurinha com 1 aninho e pouco. E tudo isso que eu tô falando para vocês, eu tenho provas que em algum momento eu vou colocar para que não tenha dúvida que vocês estão ajudando uma família, que vocês estão ajudando uma mãe amorosa, uma mãe zelosa, que infelizmente ela não está conseguindo lidar com esse problema dessas emoções que ela tem dentro dela internamente. Então, assim, antes de falar sobre a Estela, que colocou algumas informações lá no grupo, que também é uma vítima disso tudo, eu venho falando sempre com a Juju e com a Laura que para elas não entenderem de uma forma diferente, né? A Estela também é uma vítima, ficou sem a mãe por 10 anos, e ela ficou sem a mãe por 10 anos pelo mesmo motivo que eu estou brigando aqui para que elas não fiquem sem a mãe, né? Porque isso daí poderia acontecer da mesma forma. E, e também tiveram outras duas pessoas, Carla e Juliana, que elas falaram o nome da minha esposa. Então, assim, elas estão com a minha esposa, porque elas não teriam como saber. E elas estão fazendo a mesma narrativa que a Cláudia faz. Então, logo, eu percebi que o objetivo já estava começando a ser alcançado, porque ela já estava ciente do que estava sendo falado, veiculado, e já tinham pessoas que estão cuidando dela, que estão dando suporte, que estavam começando a ter acesso às informações. Mas como é um padrão da doença dela, ela tem a manipulação como sua arma mais forte. Ela está manipulando essas pessoas com a história dela de que ela está sofrendo risco de vida, de que eu sou um agressor. E nada justifica, né? Ela tá fazendo isso de não estar com contato com as filhas. Mas isso ela fez sempre. Elas agora são maiores. A Laurinha fez 10 aninhos, né? Sem estar próxima da mãe, Dia das Mães também. A Juju tá com 14. Mas eu vivo isso há 15 anos. Com 6 meses de vida da Ju, 1 ano de vida da Ju, 2 anos de vida da Ju, 5 anos de vida da Ju, 7 anos de vida da Ju com a Laurinha com 1 aninho e pouco. Eu tenho vídeo do dia que a mãe, né, abandonou. E sempre pelo mesmo motivo, por uma questão interna dela. E foi pelo mesmo motivo que ela abandonou a Estela por 10 anos. Então, talvez a Estela nem saiba da história verdadeira. E que nunca foi pela sua mãe não te amar a Estela. Foi sempre por ela ter questões emocionais que ela não soube lidar. E infelizmente a gente não teve apoio dos parentes e amigos que sabiam da parte dela. E os meus amigos, quando vieram a saber, depois de anos, apoiaram ela a levar as meninas para um outro estado, sem me dar a chance de conversar, de ouvir a minha história, para enxergar um problema e me ajudar numa solução, que é o que eu estou tentando fazer agora, conversando com vocês todos, assim, de cara aberta, sendo julgado, sendo ridicularizado em alguns momentos, sendo muito apoiado em outros por pessoas que não conhecem. Não tem fórmula para poder lidar com isso. Não tem como. Estão me falando assim, mas você tem que preservar suas filhas. Eu estou na vida delas até hoje. É a minha maior prova de preservação. Eu as amo desde o primeiro dia que eu vi elas nascerem todo lado da mãe, desde o primeiro dia. Então, essa é a minha forma de preservar. Imagina eu, se eu tivesse abandonado o meu casamento, a minha esposa, quando a Juju tinha 6 meses de vida, que foi a primeira vez que ela teve esse surto e me acusou e fugiu e sumiu durante dias. E aí depois, logo,
ela sumiu sozinha e deixou a Júlia comigo bebê. Se eu tivesse abandonado, se eu tivesse não dado a importância que precisava, a minha família hoje não existiria. Não sei em que condições a Juju e a mamãe dela teria crescido, porque ela poderia sumir como sumiu com elas agora, 2 anos atrás. A Laurinha, a coisa mais fofa do mundo, não existiria, porque não teria chegado ao ponto da gente concebê-la. Então, gente, é sobre amor. Eu não vou entrar em fórum de discussão, debater com ninguém, porque não é isso. Eu vou provar com a verdade, dia a dia, tranquilamente, o que eu vivi e por que que a minha esposa entrou nesse problema. E se Deus quiser, vocês vão acompanhar a gente evoluir quanto família e se restabelecer e sair disso. Quanto família, seja eu, o pai, e ela, a mãe, e as crianças, tendo um pai e uma mãe ali para se dividir, ou sendo da forma mais plena que eu espero que Deus abençoe a gente, que é a mamãe voltar para o lar, aceitar ajuda, a Estela voltar a ter convívio com ela, que é o que o que eu, pelo menos, né, corri a minha vida toda atrás. Em algum momento eu vou mostrar, eu vou colocar no Instagram, que eu percebi que é mais fácil. Eu vou colocar uma linha do tempo de fotos e vídeos. Aí a própria Estela vai enxergar o quanto a gente brigou por ela, para ela ter a mãe, para ela conviver com as irmãs. Só que não foi possível, porque infelizmente a minha esposa não tinha condições psicológicas e não teve o amparo das pessoas. Eu só era o marido, uma mãe, uma irmã, uma amiga que ela nunca teve, arroba Carlinha e arroba Juliana. Eu vou ficar muito feliz no dia que eu conhecer vocês, porque vocês vão ser as primeiras amigas que eu conheço da minha esposa depois de 15 anos de casado. E que independente de vocês estarem acreditando ali numa história que ela está contando, vocês estão do lado dela, vocês estão dando ajuda e dando apoio. Mas eu espero que vocês comecem a enxergar a coisa de uma forma mais ampla e passe realmente a dar o suporte que ela precisa. A pedido da Juju, eu tô gravando esse vídeo com elas porque ela quer ter voz. Ela não quer ficar de coadjuvante de uma história que é da vida dela, é a mãe dela. E a própria Laurinha, do jeitinho dela que é acanhado, ela sempre se movimenta, sempre me estimula, me dá os caminhos. Pai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O vídeo, o YouTube, para mim era uma coisa que não passava nem pela minha cabeça. Elas são muito mais ligadas nisso, de tipo, pai, é um canal, dá para você falar, dá pra gente procurar, dá pra alguém achar a mamãe e avisar a gente. Então, na simplicidade da cabecinha delas, elas estão sempre me motivando a não desistir da minha família e a gente procurar pela mamãe. Aí a Juju, que me ligou, né, falando que a mãe tinha mandado um áudio, é, pediu para eu colocar o áudio e ela vai querer depois comentar em cima o que ela me disse. Aperta, Juju. Ju, bom dia, tudo bem? Laurinha, linda, maravilhosa, amor da mamãe, vocês duas. Mamãe tá resolvendo esses assuntos e logo, logo, logo nós estaremos juntas, se Deus quiser, tá? Então confiem, fiquem tranquilas. E a mamãe não abandonou vocês mais uma vez. Vocês duas, mais do que ninguém, sabe tudo que nós vivenciamos aí, viu, ouviu. Então fiquem em paz, fiquem tranquilas. Continue estudando, fazendo tudo direitinho, porque logo, logo a mãe já tá com uma advogada e ela tá cuidando desse caso, tá bom? Mãe ama vocês duas, fiquem com Deus. Laura, Ju, mamãe ama, hein? Pode falar, Ju, que você conversou comigo. É porque eu não respondi o áudio de cara, porque eu não achei que ela fosse bloquear fosse me bloquear logo em seguida. E eu achei que foi um áudio como se, tipo, ela tivesse saído ontem, o que ela sempre fala toda vez. E você não conseguiu mais falar com ela, né? Já tava bloqueado, né? Uhum. Então é isso, gente. 22 vezes com essa, o padrão é esse. Vocês viram aqui, assim, eu sei que tem amor nela, mas ela só se manifestou no momento porque eu consegui provocar, sabe? Com um vídeo no YouTube, com vocês comentando,
Foi uma provocação que fez com que ela se manifestasse. Mas eu falei para as meninas, que bom, porque é o primeiro passo. O primeiro passo para ela recuperar a consciência, que tem uma família, que tem filhas, é ela se sentir incomodada. Só que ela mandou o áudio de uma forma assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. E aí o pior foi o que a Júlia me falou. Papai, eu não respondi porque ela já me bloqueou. Eu falei, como assim? Já tá bloqueada. Ela não teve a chance nem de conversar, fazer uma videochamada, ou a Laurinha também. E assim, é muito doloroso para um pai viver uma situação dessa. Para uma mãe também, se fosse um pai, né, tendo problemas e, e por algum motivo não conseguindo permitir que as filhas tivessem uma vida plena ali de conversar, de dialogar. Em momento algum eu evitei o contato, inclusive eu estou resgatando tudo que eu tinha de memórias, de fotos, de documentos de polícia. As pessoas que falaram aí no grupo, você não foi, né, na delegacia. Eu tenho mais de 30 boletins de ocorrência. Eu tenho a ação judicial que ela moveu contra mim, que saiu agora o parecer da juíza, né, eu sou inocente, que a guarda delas vão ser passadas para mim, que a mãe, para poder voltar a ter contato, vai ter que provar que ela está bem, porque não tem como você avaliar que uma mãe está bem, ela fazendo isso de fugir, voltar, bloquear as filhas, bloquear todo mundo, abandonar o emprego. Por si só, a situação já demonstra que ela precisa de ajuda. E o que eu estou pedindo aqui sempre é ajuda. É só isso, eu quero ajuda. Ajuda de vocês, ajuda de um especialista psiquiátrico, psicólogo, ajuda de amigas, que nem vocês duas que manifestaram. Ajuda sua, Estela, que graças a Deus, por algum motivo ela se aproximou de você, independente de qual seja. Seja para que você a defendesse, ou seja para que manipulasse você de alguma forma, porque infelizmente esse quadro de saúde dela, gente, pesquisem, TDI, pesquisem, cada um, faça a leitura com o profissional que vocês quiserem, observem, vocês vão entender, isso é muito sério, o que ela passou na vida toda dela, na infância dela, é muito sério, e infelizmente a Estelinha já foi atingida por isso, né? Então o que ela está falando ali é o que passou para ela, é o que ela ouviu, é o que ela de repente acredita. Ela é uma vítima também. Em algum momento eu também vou conseguir mostrar isso para ela e eu espero que ela tenha maturidade e ajuda para ela compreender e entender que não foi por ela, né, que a mãe fez isso, foi por um problema da própria mãe, tá dentro da Cláudia isso. É um problema dela, da infância dela, que nada mais vai mudar. Só que agora ela já tem uma filha de 21 anos, que é a Estela, mais duas filhas, 14 anos e 10 aninhos, que são a Júlia e a Laura. Então ela tem que ter ajuda, o feminismo tem que atuar de uma forma que ele nunca atuou antes. Não só acolhendo a mulher que realmente sofre um abuso, apanha, mas acolhendo a mulher que tem problemas, que precisa conversar, que precisa de amparo, que precisa de profissionais. São 4 mulheres diretamente dependendo do feminismo. Com a minha mãe, que é a avó, que está com elas desde sempre, são 5. E eu sou um homem, eu sou um ser humano, eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um filho. E eu paguei a conta de uma acusação que me difamou, que me destruiu. Eu perdi minha vida social, eu perdi os amigos. Vocês iam em 20 aniversários por ano e convidavam de vocês essas mesmas pessoas e seus filhos. As minhas filhas passaram esses últimos 2 anos sem ter vida social. A vida social foi o pai, junto com a mãe, quando ela estava aqui. Vocês querem fazer o quê? Vamos em um pula-pula, nesses parques de pula-pula. Aí a Laurinha, não, eu prefiro fazer um bolinho em casa, só nós e a avó e uma prima. Então isso é muito pouco para quem construiu uma vida com dignidade, com amizades de verdade, com pessoas do bem ao lado para os filhos crescer num ambiente bacana. E agora eu perdi tudo, tudo, tudo. E eu não vou conseguir recuperar isso, mas as minhas filhas vão ter a mãe de volta, vão ter vida social, vão ter os amigos da escola. Então eu queria prometer para vocês novamente, filhas. O papai não vai desistir da mamãe, o papai não vai desistir de devolver para vocês uma vida tranquila, porque eu tô até hoje sobrevivendo a isso por amor à sua mãe e por amor a vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.